Na Roma Antiga, por exemplo, o ditador ele era nomeado pelos cônsules. Ele seria investido com seus poderes excepcionais em casos de guerra, por exemplo, ou até, por exemplo, tá rolando alguma discussão muito grave interna, então ele pode ter seus poderes excepcionais. Algo que ainda é visto hoje em dia, por exemplo, em casos de exceção. Mas vale lembrar que a última pessoa que foi nomeada para um poder desse se chamava César, e ele nunca largou mão desse poder, e todo mundo que veio depois também não largou mão desse poder e virou um império. Exatamente. É difícil também você saber. É foda, é como se você estivesse trabalhando numa empresa e do dia para noite você tá ganhando mais. Você vai querer ganhar menos de novo? Eu acho difícil achar alguém que responderia: ah, não, eu prefiro ganhar menos mesmo. Não só velho, isso. Todo mundo literalmente já falou sobre isso. O Hayek colocou no caminho da servidão que os piores chegam no poder e que a tendência é cada vez mais os poderes que os políticos dão a eles mesmos se aumentar. O Milton Friedman falou que nenhuma medida é mais permanente do que uma medida temporária do governo, e que se você dá poderes de exceção para políticos, eles vão encontrar exceções para ter mais poder. Exato. Também o fato de que se o governante falar que não quer mais poder, então vai vir outro que vai querer sim, vai tirar ele vai querer. E você vai se foder, então ou pega poder ou se fode. É uma faca de dois gumes, por exemplo. Você vai ter bem mais poder, mas tipo, é melhor você ter esse poder do que o seu inimigo ter esse poder. Botando um chapéu estatista aqui. No caso, vamos dizer que eu tenho esses poderes limitados, caramba. Eu não gostaria de deixar esse poder na mão de uma pessoa que não gosta de mim. Eu prefiro eu ficar com isso. Tipo, você tem o poder, a população te pede e quer te dar o poder de você matar os judeus, mas se você não pega o poder, esse poder que a população quer dar também, ou não só a população, a elite, então vai ver outro que está disposto sim a matar os judeus e vai pegar o poder e vai matar os judeus. Exato. Sempre vai vir um canalha. Para mim, cada vez mais. A melhor exceção a esse tipo de coisa, ou talvez não exceção, mas o caso mais interessante a se analisar sobre esse tipo de coisa é o Bukele. Porque para mim é o caso mais contemporâneo e que pode ir de duas maneiras, a gente ainda não sabe como que vai se desenvolver isso aí, mas... Só uma perguntinha que eu tô meio por fora. O que ele é quem? Que de nome eu não conheço. Oficialmente ele é o presidente de El Salvador, extraoficialmente... Tá. Eu tenho minhas críticas a ele. Pois é. Oficialmente ele é o político mais popular do mundo, ele tem mais de 90% de aprovação. Literalmente todo mundo em El Salvador ama o cara. E não é que porque eles não é que tipo ele virou um ditador e daí controlou mídia e daí prendeu todo mundo que não gostava dele e aí É um ditador do bem. Ele é o contrário. Ele virou um ditador porque todo mundo gostava dele pra caralho. Então todo mundo gostava dele pra caralho, que ele enfiou todos os apoiadores dele no legislativo, só porque ele falava, votem nesse cara, votem nesse cara. Conseguiu o legislativo, então o legislativo é dele. Por ter uma maioria esmagadora no legislativo, ele conseguiu empichar todo mundo da Suprema Corte que tava indo contra as coisas que ele queria fazer. Virou nome disso. E daí agora a Suprema Corte é dele também e ele é o chefe do executivo, então, né? Então daí, principalmente porque ele queria... El Salvador tinha um grande problema de violência de gangues, né? Cartéis, esse tipo de coisa, de drogas. E aí ele queria usar o exército para quebrar essas gangues, enfiar todo mundo na cadeia. E ele queria fazer isso um pouquinho mais rápido do que o sistema legal permitia. E daí, tipo,
a Suprema Corte estava vendo as políticas dele falando assim, ó, seguinte, isso aqui é constitucional, você tá botando gente inocente na cadeia, não tá tendo processo devido, e tal, né? Não, tão rolando prisão literalmente sem nenhum julgamento. O cara tava andando na rua e ia pra cadeia direto. Pois é. Mas daí, né, quando você prende todo mundo, vai todo mundo da gangue também. Long story short, não tem muito mais violência, pelo menos, tipo, comparado com o que tinha antes, não tem mais. E daí todo mundo que não foi preso falou, caralho, velho, mano, isso aqui é um inferno e agora eu consigo andar na rua sem ser baleado, velho. Não, o cara é gênio, pelo amor de Deus. Virou Se e você agora... prender todo mundo, não vai ter crime, porra. Ele é o político mais, de longe, o político mais popular do mundo, todo mundo ama ele, e não é que ele é um ditador e por ele ser ditador amam ele porque ele conseguiu controlar o poder e fazer todo mundo só ver o que ele... Não, as pessoas amam ele e porque elas amam ele conseguiu virar um ditador. Então é o melhor exemplo de líder carismático que existe no mundo hoje. E ele é um exemplo da direita, interessantemente, assim. Porque normalmente os líderes carismáticos, não sei, né? Não sei se existe esse. Está falando do Salvador, né? Normalmente os líderes carismáticos vêm da esquerda. Mas enfim. E daí esse tipo de coisa, sabe? Conseguiu amassar uma coisa do poder. E daí, tipo, ele. Tem a outra face da moeda, né? É que a Constituição de El Salvador só permitia um termo de presidente. E agora que ele tem a Suprema Corte, os caras foram lá e falaram: a Constituição é inconstitucional. Sem brincadeira, velho. O argumento era esse. Falaram assim: não, limitar para mandato um político que a população escolhe é incrivelmente antidemocrático. Isso não pode. Então, se a população quiser eleger uma pessoa por um segundo mandato, ela deve poder. E daí, tipo, não foi uma justificativa legal, não, esse limite de termo aqui não pode e tal. Foi simplesmente, acho que não quero mais esse limite de termo, não. Vamos rasgar aqui e deixar o Bukele concorrer para a reeleição. Enfim. Então isso aí já está meio questionável, né? Mas é a questão, ele vai querer fazer 10 termos a presidente e daí colocar o sucessor dele que ele apontar, ou eventualmente ele vai largar a mão e, tá bom, fiz o meu trabalho. Né? Então tá meio nesse meio termo ali o que vai acontecer. Mas inquestionavelmente, tipo, ele já fez milhares de atrocidades aí, quesito de justiça criminal em El Salvador. E, né? O pessoal ama. Justiça criminal, se contar um por um, vai ficar aqui há 2 semanas contando. É que o cara do Salvador fez, sabe, que tem população que gosta, está cansada de malandragem, malandragem e droga e que malandragem, insegurança. Então querem alguém que tenha mão forte, mão dura. Precisamos de alguém com mão dura. Então chegou o cara, fez a mão dura. Que fez o cara? Sabe que os caras, os gangueiros, mafiosos, os caras malandros de lá, organizados, são carecas e têm tatuagens. Então o presidente... Se tirar a tatuagem, tem processo legal. Os carecas na cadeia. Isso é uma estratégia assim que eu acho que o Brasil tem que começar a considerar, mas é só isso que eu vou falar. O cara de boné, de shortinho, esses caras. Mas é foda. Porque El Salvador era, tipo, literalmente o país mais perigoso do mundo, sabe? Então, não é que, não, eu queria pessoal de mão dura, assim. Não, é que os caras literalmente olharam assim, seguinte, há 3 anos, se eu saía na rua, morria, e hoje eu saio na rua e não morro mais. Legal, né? Eles completaram de fato, parabéns ao Bukele, você conseguiu isso, né? Mas, e aí? Quantas pessoas você teve que enfiar na cadeia pra acontecer isso? O foda é isso, tipo, a que preço? Isso é foda. Tipo, os caras conseguiram 1 ano sem homicídio, mas deram poder pro cara fazer o que bem entender na porra do... Não é 1 ano sem homicídio, isso é falso também, né? Porque não foi 1 ano seguido sem fake news. Droga, por favor, Xandão, me prenda. Eles tiveram, acho que em 3 anos, 365 dias em que não ocorreu nenhum homicídio em El Salvador, mas esses dias não foram consecutivos, entendeu? Mas assim, hoje é um dos países mais seguros, se você for olhar
em assassinatos por 100 mil habitantes, de fato, caiu pra cacete. Absurdamente a mudança que teve nos últimos 3, 4 anos, assim, em El Salvador, sabe? Agora, tem aqui. Isso é uma coisa que os liberais precisam defender. Eu prefiro os 1000 criminosos Soltos fora da do que um cadeia inocente do preso. que um inocente dentro. E se você discorda, você tá errado. E se você ainda não A partir do entendeu. momento que você dá uma brecha pra prender um inocente, pra Não, prender. não, nem isso. Eu quero que você me responda. Você se voluntariaria a ser o inocente que vai pra cadeia pra não ter criminoso fora da cadeia? Se você se voluntariar a ser o inocente que quer ir dentro da cadeia, meus parabéns, eu te dou razão. Se não, velho. Um sistema de justiça criminal não pode priorizar colocar a gente na cadeia, esquecer de deixar a gente inocente fora. Exato.